para hoje. Não lá, a coisa vai pegar fogo. E a minha amiga? E a minha amiga? Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia Rio de Janeiro, alô Oscar Berro, alô Anderson Gomes, alô Manuel Bezerra, alô Vicenzo Grandinetti, abraço grande a todos vocês, que coisa boa, estamos aqui juntinho de vocês pelas ondas da Tupi. Daqui Tupi, não é mais Tupi, né? É aquela coisa do costume, né? Só sei que eu estou aqui enfrentando uma coisa diferente no dia de hoje, que eu tive que trocar quase que todos os computadores. Silvio Provenzano está vindo aí, que maravilha, com certeza está a caminho, está vendo a gente na TV do carro, né? Ou quem sabe, mais provável, na visão do celular, mas o carro dele é Multipoly Plus, tem uma série de coisas, então tá bom. Alô, Vivinda Bernardo assistindo, Margarete Siqueira Oliveira está assistindo também a gente, e Cleia Cardoso de Queiroz, deixaram cair um lenço aí. Quem foi? Deve ter sido, olhem só a cena, meu Deus do céu, olha só, meu Deus, peraí, deixa eu mudar aqui, que senão assim não é possível. Alô, quem que assustou com o cachorro? O Aivinder. Não, olha foi homenagem. Bom dia. Sonora ao Dia das Mulheres. Bom dia, Luiz Aivinder. Bom dia, desculpe pelo... Não, uma honra, pelo que desastre. isso, que isso. Alô você, meu caro professor Pedro. Tudo bem, Pedro Carlos? Bom dia, seja bem-vindo. Pois é, tudo bem. E o Todinho, nesse momento, está ajudando a fazer a limpeza aqui da casa. Você vê que bebê prendado, né? Porque ele mesmo arrumou, né? Então jogou água para tudo quanto é lado. Não, vamos. Em nome da verdade. Em nome da verdade. Não vamos culpar o cachorro, fui eu sozinho. Samira, bom dia. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Você não vai buscar as rosas que eu te dei? Aliás, não sei se é rosa, se é buquê. Olha como eu sou um homem gentil. Ela vai lá dentro, né? Porque você sabe, aqui o estúdio ali já é. Olha só que maravilha. Mas não fui eu que dei, não. Foi o Pedro Carlos. Eu até abri a porta dizendo, Samira, hoje eu vou te perder. Olha só que homem gentil, né? Que maravilha. Flores do campo, tá vendo? A todas as mulheres o nosso abraço, o nosso carinho, né? Eu queria pedir para você, Samira, por favor, enquanto eu faço a abertura de uma forma diferente, porque eu me assustei tanto com esse negócio aí que eu desliguei o negócio ali, aquele computador que está ali. Mas como o ouvinte participa desse programa que é meio que feito em casa, que é um programa artesanal, eu gostaria que você colocasse ali tanto a Espadas Katana, que é muito importante, não é? Como também os nossos demais, o Bradesco e também a Trivago, tá? Só esses três e mais a prece de cartas, que senão o programa fica incompleto. Eliane Santos, bom dia, amigo. Fernando Sérgio, escuta e compartilhando. O Oscar Berro dizendo que chove muito nesse momento. O Oscar já passou o letreiro, se você puder mandar de volta, porque aqui tem vários letreirozinhos, né? Que vão passando os recados dos ouvintes. E a hora que eu ia falar do lugar, não sei se você está na Barra, provavelmente está, diz que chove muito por lá. Eliane Santos na escuta, compartilhando, Margarete Siqueira. Então eu vou contar para vocês a engenharia que eu fiz aqui, pelo seguinte: ontem deu um tchutchu aqui num computador, razão pela qual eu fiz um programa belíssimo
com o nosso querido Chico Dongia, né, do Conjunto Grafite, engenheiro que ele é, um cara fantástico, extraordinário, e também com a presença do Duda, o nosso queridíssimo Eduardo Leite, que é empresário de vídeo, né? Empresário, dono de uma das maiores empresas de vídeo do Rio de Janeiro. E pela minha honra, ele que falou, Fernando, eu me surpreendi com o que você consegue fazer. E eu fico muito feliz, e foram eles, né, da Drymark, que fizeram a abertura desse programa, né? E Samira, por favor, me passa esse celular que está aí, porque eu quero mostrar uma coisa, quero fazer uma homenagem, se for possível, se tudo der certo para vocês. E eu não tive muito tempo de fazer outra coisa. Olha só, esse aqui é o nosso querido Fernando Borges, que lamentavelmente veio a falecer. Ele, a família dele, o filhinho, né, com quem tive a oportunidade de conviver na época que eu estava na Super Rádio Tupi e ele estava na Nativa, que infelizmente acabou. O nosso Fernando, há 15 anos atrás, ele teve um infarto. E agora, recentemente, a questão de provavelmente 3 semanas atrás, tantos anos passados, ele teve outro infarto e teve que ser operado de última hora. Essa operação para colocação de ponte safena, a primeira, pelo que a gente sabe, não deu certo. Aí, 24 horas depois, teve que abrir o peito de volta, foi operado outra vez, mas, segundo o testemunho da esposa dele, estava com o coração muito fraquinho, estava em coma induzido e aí veio falecendo. Eu não tenho uma informação direta, porque eu não tenho o telefone dela, mas a Glória Brito, ela botou na internet de que o enterro vai ser no Jardim da Saudade, na Sulacap, né, por volta de 3 horas da tarde. Então, o velório começa às 9 horas, a informação, Capela 3, olha só como o homem é bem informado, nosso Pedro Carlos. E eu queria pelo menos dizer, é claro que a gente vai tocar no Dia Internacional da Mulher, estamos cumprimentando todas as mulheres, né? A gente está refazendo a bobagem que eu fiz, e é assim mesmo, né? Não tem o menor problema não. O importante, a gente tem que agradecer, gente, a gente atingiu 21 mil pessoas em visibilidade no YouTube. É um negócio fantástico, mas na verdade, se você digitar no YouTube, não é? Se você digitar Programa Fernando Sérgio, você vai ter mais do que isso, vai ter perto de 41 mil buscas, né? E se você digitar só Fernando Sérgio, você vai ter perto de 980 mil buscas. Então está aumentando muito a responsabilidade da gente, mas eu queria dizer que não basta isso, é preciso que você se inscreva, por favor, porque aí você vai dar uma probabilidade maior para todos nós aqui se inscrevendo. Tem lá digamos assim, uma janelinha em vermelho, inscreva-se, clicou lá, está inscrito, tá bom? Não custa nada e para nós vai ser muito importante, porque representa a vinda de anúncios que aqui estão nesse momento, já para entrar no nosso programa. Muito obrigado. Mas então eu dizia do falecimento do nosso querido Fernando Borges, que marcou época com o Good Times 98. Eu devo dizer para vocês que eu entrei na Rádio Globo nos idos de 1976, que eu tive muito sucesso na época na Rádio Mundial, fazendo participação antes mesmo do Alberto Brizola, para quem depois eu passei o programa, já que eu ia para a tarde fazer o Toca-Toca Mundial. E eu me lembro como se fosse hoje, quando o Mário Luiz me chamou e disse, Fernando chamou a mim e chamou também ao Peixinho, ao Mário Guimarães, né? Então chamou os dois e disse, Fernando, olha, eu vou tirar a Eldopop, que era um armário que só rodava música, eu vou tirar a Eldopop e vou fazer uma rádio moderna para a gente combater a cidade, porque a cidade estava fazendo um rádio muito parecido com aquele rádio que eu fiz um ano antes na Mundial e que de repente o Jaime Azulay chegou para mim e falou, Fernando, você tem que parar de fazer isso, porque eu tinha passado a Rádio Globo naquele período de 6 às 9. E aí, meus amigos, o que acontece? Nasceu a 98, nasceu comigo, nasceu com o Eloy de Carlo, nasceu com o Pedrinho Nitroglicerina, que Deus o tenha. Foi a primeira equipe, né, da Rádio 98. Depois veio o Jaguar e outros tantos.
O Fernando Borges foi de uma outra equipe, uma equipe até que, mercê do trabalho que a gente tinha feito antes, atingiu uma audiência extraordinária e também mercê do trabalho que o Robson Castro fez antes, que deu início ao Good Times, e depois foi o Fernando Borges que deu sequência. Então o rádio realmente está de luto, né? Nós perdemos um dos grandes comunicadores do rádio, um rapaz humilde, talentoso, e realmente o que eu posso dizer dos meus sentimentos à família. O outro fato que eu quero deixar aqui claro é a minha alegria pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu acho que a gente vai ter pessoas aqui maravilhosas que vão poder falar muito melhor do que eu a respeito do dia de hoje. E esse é um dos temas que nós vamos colocar já já na nossa sala de visitas. E eu vou começar o programa do dia de hoje com a opinião de uma mulher, que no caso é a Samira, que é jornalista, né? Nós nos conhecemos na Rádio Globo, quando Samira era editora nacional da Rádio Globo, coisa que ela fez durante 15 anos. Depois ela veio a ser editora internacional da Rádio Jornal do Brasil, quando brilhantemente cobriu, pasmem-se vocês, ela nem gosta que eu fale isso muito, mas brilhantemente cobriu a Guerra do Golfo, e eu apavorado com tudo isso que estava acontecendo naquela época, né? E depois então ela veio a ser, vejam vocês, gerente de marketing da Universidade Estácio de Sá, né, a convite do pró-reitor, do nosso querido Marcelo Campos, né? E esse trabalho ela exerceu por 1 ano ou 2 e depois foi transferida para o campus da universidade aqui do centro da cidade, onde nós conhecemos amigos queridos, onde eu tive a oportunidade de dar cursos presenciais e cursos também a long distance, como se diz, de grande distância, não é? E então Samira, nessa época, deixou de ser a gerente de marketing, porque veio para o centro da cidade participar de uma equipe que revisava todos os textos de português, que eram dados para revisar da Universidade Estácio de Sá. Então, isso significa que não só pessoalmente, como profissionalmente, eu estou muito bem acompanhado. Na verdade, somos almas gêmeas, estamos juntos há 38 anos, vamos fazer 39, não é? E realmente um grande amor. Quando eu entrei na redação da Rádio Globo, quando eu vi aquela morena, fiquei do jeito que estou até hoje. Beijo para você. Muito bem, isso colocado esse momento piegas do programa, nós vamos aqui, esse puxa-saquinho, para ver se eu tento combater as flores que eu esqueci de dar. E que o nosso querido Pedro Carlos, olha, eu vou te contar, esse Pedrão é demais, né? Ele mandou. Então nós estamos pedindo desculpas por eventuais erros que são no dia de hoje possíveis de acontecer, mas eu acho que não, eu acho que vai dar tudo certo. E eu queria então, antes de passar para a prece de cartas, lembrar a você dos Seguros Bradesco, né? Comece agora, saiba mais no nosso portal Bradesco Seguros. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena você fazer. Eu tenho o seguro AP Premiável. Agora você também pode contratar online o seguro que protege a sua família e ainda concorre a R$200 mil por mês. Puxa, bem que eu fazia uma festa se eu ganhasse esse seguro, viu? Eu quero falar também aqui da Shotokan. Olha que lindo é o site da Shotokan. Você vai puxar aqui, olha, ver várias e várias espadas. A Shotokan entrega espadas autênticas samurai, espadas essas que são forjadas no Oriente, forjadas diretamente de Hong Kong, em qualquer parte do país. E eu queria lembrar que brevemente teremos aí também o site internacional, entregando nos Estados Unidos e no Canadá. Se você quer saber, shotokan.com.br. Pois é isso mesmo. E se você for viajar, vá de Trivago, encontre o seu hotel ideal e compare preços de vários sites. Queria também, se não acabo esquecendo aqui, eu queria falar do Caçador, né? Nós temos um convênio com o Caçador e se você mandar aqui o seu e-mail para sorteio fs@gmail, você se candidata a 3 almoços por nossa conta no Caçador. Eu queria falar do livro 50 anos de comunicação, que a Saraiva me informou
favor, que está em promoção nesse momento, saraiva.com.br. Esse livro está, digamos assim, em cartaz há 5 anos. E eu quero agradecer a todos vocês que contam um pouquinho da história, dos causos e poesias ao longo da minha carreira. Este outro livro aqui é um livro norte-americano que me surpreendeu. Eu li esse livro a questão de uns 8 anos atrás, ou 7, mas ainda é dos mais vendidos nos Estados Unidos. A volta do Bruce e Andrea Lineker com Ken Gross, a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. É qualquer coisa fantástica a nível de factuais. Muito bem, e Paiva Neto, meu querido amigo professor Paiva Neto, Jesus, o Profeta Divino. Este livro já vendeu 1.600.000 exemplares. Um abraço para o Rafael Guedes, meu amigo lá da Legião da Boa Vontade. Muito bem, isso colocado, isso posto, nós voltamos aqui para a prece de Cáritas e vamos então, posteriormente, para a sala de visitas. Nossos agradecimentos a Samira, que não fora ela colocar tudo direitinho aqui, provavelmente ia ser meio enrolado para mim. Vamos à prece. De Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então que coisa boa. Vamos chegando aqui à sala de visitas, a conversa já está forte aqui. Mais uma vez, Samira, muito obrigado aí pelo apoio sempre aqui no programa, aqui em casa, né? E homenageando você, eu estou homenageando as mulheres de um modo geral, né? No dia de hoje foram feitas amplas reportagens dos mais diversos noticiários. Estou vendo o noticiário desde 5 horas da manhã, né? E sei que todos, à sua maneira, estão homenageando a mulher, o SBT, a Record, a Globo também, né? Mas muitas mulheres dizendo que as mulheres estão tendo hoje, digamos assim, um nível de trabalho parecido com o dos homens,
mas que na realidade ainda não são reconhecidas financeiramente falando. Doutor Silvio Provenzano chegando aí, doutor Silvio, está tudo molhado. Olha, parabéns a Samira. Olha que coisa boa, gente. Doutor Silvio, aproveita aí a câmera. Vem e também dê o seu bom dia. Por favor, bom dia. Bom dia com chuva, o hospital bombando, cheguei atrasado. É mesmo? Puxa, não, será uma honra sempre a hora que o amigo chegar. Mas vem ouvindo. Um bacio. Bate. Eu sei, eu até mencionei. Perledone. Hoje é o Dia das Mulheres. Aliás, o Dia da Mulher é todo dia. É todo dia, é verdade. E aí, Samir, nessas reportagens todas, a maioria das mulheres pugnando, né, lutando por salários iguais e por direitos iguais. Fernando, mais um ano se comemora o Dia Internacional da Mulher e, infelizmente, a gente não continua sem ter muito o que comemorar. Porque os avanços são muito lentos, nós temos aí fatos importantes, como a Lei Maria da Penha, que a gente sabe, mas é complicado. Enquanto houver juiz soltando estuprador, enquanto houver esse desrespeito, essa falta de igualdade salarial, mesmo a função de salários diferentes, e principalmente enquanto o desrespeito vier da própria casa, de muitos homens que não valorizam o trabalho da mulher, que continuam achando que lugar, brincando até às vezes, que lugar de mulher lugar é o da fogão. mulher é no fogão, o lugar da mulher dentro da lavanderia. Isso é difícil de continuar, porque por trás de uma brincadeira existe toda uma cultura, toda uma cultura ranço, machista. Então, né? nós não temos muito o que comemorar. Eu Samira, nem dou os parabéns, eu olha, desejo a cada sabe quem está mulher vendo a muita gente? força. Sabe quem está vendo a gente? Nosso querido Ronaldo Gonlewski, meu Deus do céu, é meu eu gosto muito debatedor dele. há mais de 30 anos Talento, atrás. né? Foi presidente Talento. da Federação Israelita, hoje é do Menorá, né? Ô Ronaldo, quero te ver aqui, querido. Um beijo grande no teu coração, parabéns pela luta Então bonita é isso, Fernando. que você dia tem. virá, eu acredito, eu não vou ver, mas dia que virá em que essa injustiça vai ser menor, sabe, é só né? para não perder a oportunidade que eles estão prestigiando a gente. Lá de Punta del Este, nosso amigo, nossa irmã, Ramon Maria Carvalheiro Ferreira, um saludo desde Brasil. Sim, não é mesmo? Saludo, sim. Que maravilha. Ronaldo Gonlewski, grande Fernando Sérgio, meu grande amigo, bom ver você, te amo, idem. Ronaldo foi uma das figuras mais fantásticas que eu tive como debatedor há muitos e muitos anos. Nossa, na Rádio Tamoio da Urca, né? E hoje ele tem uma empresa muito interessante a nível de comunicação. Eu queria fazer essa pergunta, mas vou pela ordem, por causa da câmera fica mais fácil, porque aqui eu canto, assovio, choco cana ao mesmo tempo, só num espano que pega mal. Né? Porque dependendo do posicionamento do espanador é algo meio desagradável. É verdade. Eu imagino que seja. Ainda estou nessa fase, que tem gente que não imagina mais. Já está espanando. Tem gente que enfrenta o espanador estoicamente. Não é mesmo? É verdade. Mas acho que o Ebida ficou meio vermelho. Porque primeiro eu gostei do histórico. O segundo se torna uma coisa assim meio pavão misterioso. É verdade. Mas aí, pela ordem, A terceira saber o que espanar. o que espanar, o que fazer com o espanador. Não, o que fazer já está claro. O que se faz? Agir então o espanador com pena de pavão. Aí é uma festa. Aí o cara vai pra galera. Mas falando sério, voltando ao assunto um pouco mais sério, ô Pedro Carlos, na área da sua, que é do professorado universitário, você tem discriminação a nível de salário? Como é que você vê a presença da mulher no dia de hoje? No magistério, de uma forma geral, não há discriminação do salário, porque a grade salarial é fechada. É igual para todos, pelo menos isso. Então, né? ali não tem uma discriminação de salário. O que você... Isso na área federal, né? Não é só federal, não, municipal, estadual. Como é que fala assim? O funcionário público, de uma forma geral, não tem essa discriminação. Porque existe a grade salarial, você entrou naquela função, tem o seu nível, então você vai receber, independente.
né? Não tem essa discriminação. O que acontece muito é no fazer do dia a dia. Aí sim, né? Que no dia a dia você ainda tem aquela discriminação, você é mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Em determinadas áreas, se você pegar engenharia, então ainda tem aquela coisa, você vai fazer engenharia para quê? Você não vai poder fazer determinados tipos de ações, né? Conforme agronomia, parte de agrária, essa coisa também, campo, né? Então acha que não se pode a mulher fazer muita coisa. Mas a questão de nível salarial em relação ao funcionário público, isso não tem essa discriminação. Entendo. Eu vejo muito isso dentro da área privada, né? O particular você tem essa discriminação. Doutor Luiz Aibinder, com seu viés psicológico, de olhar psicológico, né? Como é que o amigo vê isso? Houve mudança nos últimos anos? A tendência é haver uma valorização maior da mulher ou não? Bom dia. Primeiro que isso é uma visão sexista. Está dividido o ser humano em homem e mulher. Ser humano é ser humano. Você gosta... eu acho muita hipocrisia também esse dia da mulher, dia da consciência negra, dia disso, dia daquilo, como se fosse uma exceção. Eu acho até que é uma exclusão, mas se você é um ser à parte. Então eu não aprecio isso. Fazer das mulheres coitadinhas, vítimas, a nossa cultura é muito de bater palma para a vítima. Eu estava ouvindo agora no rádio uma matéria, a caminho daqui, a Rádio CBN, coitada das familiares que vão visitar os presos nos presídios, que sofrem humilhação na revista, bababá, glamorizando o bandido ou a família do bandido, como se eles não tivessem responsabilidade sobre essa situação. Eu sou contra essa cultura de vítima. O feminismo, nos seus primeiros momentos, foi muito bom. Depois, ele já cumpriu a tarefa. As mulheres estão mais ou menos na psicologia, o Pedro viu também em outras matérias que ele trabalha na área de números, né? Engenharia, que ele mencionou. Na medicina o salário também é igual, na psicologia, quase tudo. Tem mulher policial, mulher dirigindo ônibus, tem no exército, na marinha, polícia. Então a mulher hoje ocupou um espaço bastante igual. Mesmo domesticamente, a mulher também tem muita ajuda masculina. Não é todo casal, só os trogloditas como eu, pré-históricos, que ainda tem aquela, não faço isso, não faço aquilo. Mas a maioria dos casais de gerações mais jovens participam com igualdade, cuidando de criança, trocando fralda, só não amamenta porque não é da natureza. Então, para a primeira etapa do movimento feminista foi muito útil, necessária, com aquela greve lá nos Estados Unidos, que morreram mulheres, na França, Hoje, as feministas estão se apropriando do Dia da Mulher. Politicamente? Politicamente. Se você for agora, elas devem estar se reunindo em algum lugar, juntando cartazes, colecionando frases de efeitos, escolhendo que lugar público vão tirar o sutiã e botar os peitos para fora. Sabe? E a mulher que não adere a esse tipo de feminista, que elas são xiitas, é alienada, submissa, sei lá o que elas ficam maltratando. Eu acho que não há dia da mulher. Todo dia é dia do ser humano. Qualquer divisão é contra a existência, contra a vida. Muito bem. Meu caro doutor Provenzano, concorda ou discorda da opinião do nosso querido professor doutor Luiz Aibinder? É tão difícil a gente discordar de uma pessoa com tanta sabedoria. Que sinuca de bico. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, é uma forma de exclusão. Esses dias, e ele citou dois muito importantes, o da consciência negra, o da mulher, é uma forma de chamar a atenção. Na verdade, é coisa cultural. Vou falar da minha área. Em termos salariais, até mesmo na rede privada, não há discriminação de salário para a atividade do médico, seja ele médico ou médica. É exatamente igual. Eu vejo exclusão por parte dos próprios pacientes. Recentemente, eu fui encaminhar uma paciente que precisava operar por uma cirurgiã. A paciente, mas eu vou me operar com uma mulher? Eu falei, mas é um excelente cirurgião. Não, desculpe, eu só confio em homem. Quer dizer, o preconceito parte da pessoa. Da própria mulher. Quer dizer, ainda existe um certo viés de que a mulher não teria a competência que o homem tem para algumas atividades. E como a Bíblia citou, eu hoje tenho mulheres fazendo serviços gerais, gari na Conlurb, motorista de ônibus, enfim,
que eu não me lembro de ter visto ainda, mas hei de ver, motorista de caminhão. Em Piraí tem uma colega que eu conheço, uma senhora, ela é dona de 4 caminhões e ela dirige um deles. Porque o marido morreu e ela pegou, assumiu o caminhão. Quando ela assumiu o caminhão, logo depois ela foi fazendo, economia e tudo mais, hoje ela tem 4 caminhões. 4 caminhões. É evidente que do ponto de vista biológico, também psicológico, o comportamento feminino e masculino diferem. É natural que haja essa diferença. E como dizem os nossos queridos franceses, vive la différence, ou les différences. São várias diferenças entre homem e mulher. Bom que haja, imagina todo mundo igual, um monte de clonados. Não tem sentido. Eu dou razão ao Nelson Rodrigues, já morreu há tanto tempo, né? Mas ainda sabe muito. Que as feministas querem transformar as mulheres no macho mal acabado. É verdade. Sim. Samira Valente, algo a discordar ou estamos aí? Eu vejo essa questão do Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, eu incluiria Dia das Mães de 2 formas. A positiva, que no primeiro momento existe isso, foi valoroso o trabalho da que é forçar uma lembrança, talvez, para quem não se lembra. Esse lado eu acho interessante. Agora, por outro lado, a impressão que me dá nesses dias é que é feita uma espécie de meia-culpa. Então, o resto do ano é assim. O resto é resto, mas aquele dia... Exatamente. Aí a pessoa chega com rosas, entendeu? Eu tenho horror de quem... Brincadeira, eu cometi uma indelicadeza, porque o nosso querido Pedro... É só para brincar, viu, Pedro? Mas eu admito que eu não fui bem. O nosso Pedro chegou... Vinha caminho correndo, acompanhando, nos permite antecipar. Eu soube que o Pedro tinha tirado, eu resolvi guardar e levar para casa para vou lucrar mais. Diga lá, Pedro. Eu não vejo esses dias como o nosso colocou como uma exclusão. Sei. Eu vejo assim, mesmo como se pensasse no dia santo, dia de São Sebastião. Certo. Qual a necessidade de você comemorar o dia de São Sebastião? São Sebastião são todos os dias. Mesma coisa, qual como necessidade de comemorar o dia do meu aniversário? Por que eu tenho que comemorar o dia do meu aniversário e não posso comemorar os outros 364 dias? Claro. Então a mesma coisa da questão do dia da mulher e da mãe. Eu vejo o dia da mulher, dia da criança, dia disso, dia daquilo. Aliás, dia 21 agora é Dia Internacional da Infância. Pela ONU, para apoiar o desenvolvimento educacional e psicológico da criança. O Dia da Criança é o dia de comércio. Mas eu vejo isso como botar esse ser homenageado no zoológico, na vitrine. Não, o que eu falo assim, eu concordo com esse olhar, mas o problema todo é o que se faz disso, não o que se cria com isso. A forma de você criar o dia da mulher, o dia do pai, o dia da mãe, o dia daquilo, você quer que naquele dia, você está dizendo assim, hoje aconteceu um fato importante. O Dia Internacional da Mulher. O que aconteceu dia 8 de março? Para que esse dia seja lembrado. Isso é que tem que ser discutido. Que historicamente é factual. O que se discute é o inverso. Então se faz um marketing, uma propaganda, uma vulgaridade em cima de tudo. O Dia da Consciência Negra, não estou aqui criticando nada, mas você vê assim, Rio de Janeiro, Dia da Consciência Negra. Aí vai todo mundo lá para a estátua do Zumbi, aí vai lá, não estou criticando que eu também sou espírita e tudo mais, mas vai lá, o pessoal do espiritismo, o pessoal do candomblé, o pessoal disso, o pessoal daquilo, cadê a consciência realmente? Cadê o fator social, político, econômico que faz esse negro ser um ser humano digno? É a mesma coisa hoje da mulher. Por que hoje é o Dia da Mulher? Qual foi o movimento que as mulheres fizeram para serem respeitadas? E qual o movimento que ela está fazendo para continuar tendo esse respeito e ter essa igualdade? Respeitando as suas diferenças. Isso não é discutido. Então, eu gostaria de virar esse tema. Vulgaridade do dia. Eu gostaria de virar esse tema, porque tem algo sério para a gente falar. Isso também é muito sério, evidentemente, cada qual com a sua opinião. O fecho desse tema, meu caro. Eu acho que é um debate, é isso mesmo. Eu acho importante. Debate é importante. Eu acho importante discordar. Que tenha um dia, mas eu não acho pela importante. exclusão. Eu acho que é um dia para você mudar teu pensamento. De nada adianta hoje
Você chegar em casa com um buquê de rosas, isso. Se amanhã você vai chegar em casa e falar, pô, mas essa comida tá uma droga, cadê minha roupa? Quer dizer, é um comportamento. Eu fui criado dentro do ambiente, talvez europeu demais, o papai era italiano, a mamãe portuguesa. O papai várias vezes lavou a louça para a mamãe, várias e várias vezes. Ele tinha uma jornada de trabalho pelo dia, mas em casa ela também tinha o trabalho dela, havia o respeito. Então, mais importante do que a gente hoje bater palmas, é que no dia a dia, cada um tem a consciência de respeitar o outro como ser humano, como a Ivender falou. Independente de gênero, de raça, de credo, respeite o outro como seu semelhante. Eu vejo mais uma melhor e pior. Com o dia de Natal, vamos dar comida para os pobres. 364 dias por Você não é o cara de fome. É verdade. Não, isso que eu falei, é discutir a importância do dia. É muito hipocrisia. Não é porque é o dia da mãe, o dia Agora, da mãe, o que significa eu achei esse pessoal dia? a sua fala sobre aniversário. Domingo, dia 11, é um dia importante, meu aniversário. Então Olha, significa eu quero, que nós já temos um olha que almoço coisa, para ir. olha que coisa gentil. De graça. Olha que coisa gentil que o sanitarista Dr. William Laranja fala, é nosso debatedor aqui às terças-feiras. Ele disse que não perde a aula com essas 3 feras. Então, um abraço para o nosso querido William Laranja. Nós é que agradecemos. O Carlos Gomes, bom dia, Fernando, de volta. Parabéns a todas as mulheres do planeta, em especial as mais próximas de nós. Tá certo. Oscar Berro, Jorge Weitzman, Instituto de Veterinária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Centro de Veterinária para muitos municípios, mas é do município do Rio, muito competente, perto da escola, e não apareceu mais, hein? Onde a Lili? Ah, sim, é porque tem uma senhora que está vendo a gente e está com problema da cachorrinha. É onde a minha Lili foi operada com êxito, 2 vezes a mama, quando deu câncer na mama, né? E ela viveu 5 anos depois e veio morrer com 15 anos, é verdade. E falar para essa ouvinte também que existe a Suípa, né? O Jorge Weistman tem Weistman. Ich spreche Deutsch und, oh meu Deus do céu, e vou falar em inglês, não é Weistman. Como se fala, né? De qualquer maneira, deixar de ser enjoado também, porque cada um fala do jeito que está no Brasil, né, meu? Vai para brasileirado, Vagit. Aí quase deu qualquer coisa aí de diferença. Mas olha, Camila Barros Paris, abraço Camila. Camila é dupla cidadania brasileira e italiana, né? Tá vendo a gente, muito amiguinha da minha produtora. Eu queria fechar esse assunto para mudar o assunto com vocês. Para falar algo que eu digo que só é mais sério que envolve vidas, ou por outra, envolve mortes, né? E é um negócio terrível isso. Nós vivemos um momento de grande insegurança no Rio de Janeiro, e eu, como eu falo para vocês, eu acordo todos os dias, tipo 5h30, às vezes 5 horas da manhã, é o meu hábito desde de muitos anos, e quando eu não fazia madrugada, agora eu não faço, então eu acordo desse jeito. E fico vendo os noticiaristas, porque, na verdade, os noticiários todos, para mim, jornalismo está na veia, né? E fiquei surpreso, doutor, meu caro doutor Provenzano, pelo seguinte, porque aconteceu um atentado, não deixa de ser um atentado, não deixa de ser terrorismo, na verdade, na Praça São Salvador, em Laranjeiras, a 600 metros do Palácio Guanabara, onde há um polo gastronômico, as pessoas estavam todas lá descontraídas ontem à noite, e de repente o que acontece lá? Acontece justamente um tiroteio. Passa um carro com marginais, atirando para todos os lados, matam 2 pessoas que estavam lá, não sei a troco de quê, ferem um cidadão na barriga que está, digamos assim, em estado grave, pegam outro na perna, e segundo testemunhos, foram mais de 30 tiros. Essa é a realidade que nós estamos vivendo até na Zona Sul, doutor Silvio. O que isso comunica ao amigo? Acho que independentemente de ter sido na Praça São Salvador, que é muito conhecido, enfim, próximo ao Palácio das Laranjeiras, do lado do Rio Fluminense, quantas vezes eu frequentei, e para onde daqui a pouco eu irei, porque eu tenho um paciente ali no Pinheiro Machado, que eu teria que vê-lo ali perto. Verdade. Não existe mais lugar seguro, não diante da falta de respeito pela vida.
A minha interpretação de fatos tão lamentáveis quanto esse é que hoje perderam um respeito pela vida do outro, que é a coisa que eu mais prezo. Enquanto médico, eu jurei manter vidas. Minha vida é dedicada a preservar a vida do outro. Você imagina o quanto que impacta em mim uma notícia desse tipo? Indivíduos que, a troco rigorosamente de nada que se saiba ainda, queima de arquivo, mas que aleatoriamente numa praça, num carro, saem disparando. Meu Deus, é o final dos tempos, guerra civil? Uma nova Síria aqui? São perguntas que hoje de manhã, ao ver o noticiário cedo, por incrível que pareça, apesar do meu atraso, 5h30 estava de pé. E comecei a ver isso aí e falo, meu Deus, em que mundo estamos? É na minha cidade, a poucos quilômetros de onde eu moro, pessoas perdendo a vida porque simplesmente estavam conversando numa praça. Grande crime. É um negócio terrível, ô Samir. Nós que temos filhos que têm o hábito de sair, né, notadamente nos fins de semana, eu me lembro da minha preocupação no último sábado, quando soube que o Bruninho e a nossa nora, a Monique, estiveram comemorando o aniversário dela, que é engenheira, né, e tem todo o direito, né, e eu fiquei muito preocupado, porque afinal de contas é aquela história. E quando chegou no meio da noite, eu perdi um pouco o sono e preocupado, né? Porque sei lá, foram onde? Foram em Botafogo. E na verdade não houve nada, eles chegaram normalmente tarde, 3, 4 horas da manhã, sem problemas. Mas naquela mesma noite em Botafogo, houve assalto a barzinhos, a esses bares que tem mesa nas ruas, e pessoas foram até agredidas, né? Isso aí seria, eu não digo de Botafogo não, infelizmente mostra a desorganização que nós temos ainda hoje a nível de insegurança, né? É muito difícil a gente deixar de ser repetitivo, né? A gente não cobrar das autoridades o que elas têm a fazer. É muito difícil você tenta achar notícias mais alegres, mas você tenta buscar o otimismo, fica difícil, porque é mais ou menos como o doutor Silvio está falando, é a banalização da vida. Mas não tem jeito, enquanto não houver condições exemplares, não adianta. Porque só o medo não é nem pela vida, porque mas tem que mostrar força. Quem sai para saltar, para matar, está disposto a tudo. Então são punições exemplares que precisa haver. Enquanto não houver esse tipo de preocupação, vai continuar. Infelizmente, nós que somos cidadãos honestos, pagamos nossos impostos, temos de cobrar eficiência das autoridades, nós vamos ficar à mercê. Só um detalhe, Felipe. Pois não, possível. Para complementar o que a Samira falou, a banalização da vida humana, eu não sei o que é mais triste, é você despertar pela manhã e se deparar com um fato tão estúpido quanto esse, ou saber que existe ainda aqueles, que não são poucos, que em nome de uma coisa chamada direitos humanos, tentam defender esses fascínoros. Eu realmente me pergunto que país é esse, que sociedade é essa que nós construímos, já que ela ainda está em construção permanente, mas está caminhando no sentido que a gente vê as pessoas pegarem o microfone para tentar defender como se isso fosse o indefensável, algo, né? Não, como se isso fosse algo fruto de uma desigualdade socioeconômica. Não é. É a alma negra. E isso independe de você ter nascido num berço raso ou num berço esplêndido. É a alma negra. É a ausência de sentimento pelo outro. Mas há aqueles que tentam utilizar argumentos absolutamente imbecilizados para defender o indefensável, como você falou. É verdade. Meu caro Pedro, até que ponto isso não pode ser terrível? Eu acho que a tal da intervenção tem que intervir, porque isso pode vir a se tornar uma prática. Pode ser um caso aleatório, onde pessoas provavelmente cheiradas de cocaína ou apenas cheiradas de maldade passaram atirando, como pode ser uma resposta dos marginais, por exemplo, a retirada de barreiras que foram repostas depois. Ou então uma amostra de força, né? Dizer assim, também. Eu tenho a força igual a sua força. E meto bala. Qual a forma deles desestabilizarem o governo? É fazer isso. Eles vão enfrentar o governo de frente a frente para formar uma guerra civil? De repente não. Mas eu pego o quê? Aquele que é o que é protegido dele,
e vou ali, vou agredir. Eu agredi esse protegido dele, eu estou agredindo a ele também. Seria a mesma coisa que alguém agredir um filho da gente. Nós vamos nos sentir muito mais ofendidos a agredir um filho do que agredir a nós mesmos. Então o que eles estão fazendo é isso. Pois é. Ou seja, eu vou te enfrentar no seu ponto mais fraco, que é quem? O povo. Então o povo acaba pagando um preço que não existe, que existe o poder paralelo, existe o poder regular, e quem está no meio dessa briga? Nós. Então eles estão trocando forças, medindo forças, e nós no meio como o quê? Olha, antes de passar para o Aibindo, eu queria registrar o Fernando Moura. Chama a menina que está na cozinha para opinar, Fernando. A voz do povo é a voz de Deus. A Monique é minha nora, e deixa eu explicar. A Monique é engenheira de produção e nesse momento está partindo para o trabalho. E esta é a razão pela qual ela não participa, seria uma honra para participar. Tá bom? Agora, o Alexandre Fazelo também está vendo a gente. Um abraço, Alexandre. E eu quero mandar um abraço também para a Selma Grandinetti, né? Minha prima, que está também recebendo os parabéns em nome de todas as mulheres da família Grandinetti, né? Também e todas as outras pelo dia de hoje. Marcela e Rafaela, meu filho querido, né? E a Rafaela, que hoje é aniversariando de casamento, parabéns também. Doutor Aibindo, o que complementar, qual é a sua visão desse momento que nos deixa todos sem saber exatamente o que fazer? Primeiro, não é guerra civil, como você mencionou, e o Pedro. É terrorismo. É a mesma coisa que pegar um caminhão, como foi feito lá na França. Claro, e sair atropelando. Passar atropelando, sem escolha individual. Aleatoriamente eu atiro, e azar de quem estiver no caminho da bala. Isso é o resultado de, não digo séculos, talvez séculos, de descaso das autoridades. As leis são muito frouxas. O problema começa lá em cima. As leis são muito frouxas. Botam bandidos na rua sem condições que eles saiam da prisão. Não tem teste psicotécnico, eles saem Suzana Ristoff tem dia de liberdade no Dia das Mães. Daqui a pouco a família Nardoni está liberada no Dia das Crianças. E não tem o menor critério de periculosidade. Então soltam as feras. Juízes dão habeas corpus a 3x2. Lembra aquela invasão do hotel em São Conrado? Exato. Que foi aquele... Esse da Rocinha que foi preso agora, esse mais famoso aí. Esse último mais famoso. Deles, Foi posto por habeas corpus na rua. Sabe? A lei é frouxa. As são frouxas e corruptas. Exemplo. Foram encontrados motéis, quartos de motéis dentro da penitenciária de Bangu, de Benfica, aliás. O que aconteceu com os diretores? Nada. E sob intervenção. Quer dizer, há um tal de passar a mão na cabeça. Uma conivência, né? Um apoio tácito a tudo que é irregularidade. Esses bandidos estão na rua. Bandidos muito mais perigosos, como o Sérgio Cortes, estão na rua. Genocidas estão na rua. É horrível. E quando tiver essa mentalidade, é uma teia de situações que teriam que ser modificadas para melhorar. Mas, como a Samira disse, a ausência de punição é o pior. Sabe, parece que 8% só dos homicídios são resolvidos, ou seja, 92% dos homicídios estão soltos. E quando um homicídio é preso, quantos crimes ele cometeu só está sendo julgado? Doutor Aibindo, segundo a estatística, 8% são investigados, apenas 2% são resolvidos. Então você tem 90 e tantos por cento soltos. Cada um desses que é condenado, ele foi condenado no único homicídio que ele cometeu na vida? Não. Quando a polícia mata o bandido, a polícia malvada, não sei o quê. Quantas mortes ela impediu com a morte desse bandido? É verdade. Quantas mortes aquele cara cometeu? Eu acho um absurdo, tudo isso eu acho tão assim, surreal, que é difícil você colocar um raciocínio coerente nessa. Mas é perfeito o seu raciocínio. O nosso grande Silvio colocou. Por que o grupo de pessoas dos direitos humanos, quando os bandidos matam um chefe de família, por que o direito humano não briga com o governo para poder dar um sustento para essa família que ficou desamparada?
E bota a OAB no pacote também. Não deixa Não, bota a OAB no pacote. OAB no pacote também. Que é muito bonitinho fazer discurso, né? Muito fácil. Principalmente com ar-condicionado, né? E terno e gravata. É fácil. Porque o direito humano que teve lá, o que matou, que vai ser preso, ele não pode apanhar dentro da cadeia, ele não pode passar por isso, ele não pode passar fome, ele não pode nada porque é calor. E a família que ficou sem o provedor? Ela vai ficar sem comida, vai ficar com calor, ela pode ter de repente ir para a rua, porque você não vai ter condições de pagar aluguel. Cadê os direitos humanos para poder proteger essa família? Esses que têm essas ideias sociológicas, eu fico indignado, desculpa. Mas eu também essas coisas, sociedade, esse papo de deputado politicamente correto, que não resolve nada. Eles andam com escolta armada e são contra o armamento do cidadão, etc. E carro blindado. Carro blindado, né? A escolta deles dá para montar quase um UPP. Um deputado. É verdade. Todos, é verdade. Hoje tem 2.000 polícias militares cedidos ao governo para proteger os caras das M's que fazem. E eles podem ser bonzinhos. Proteger eles dos crimes que eles ajudam a cometer. Sim. É verdade. Mas eu queria dizer o seguinte. Sim. Os sociólogos, aí os metidos de sociólogos também, botam a culpa nas circunstâncias sociais. São em vítimas. Parte sim. Eles são vítimas. Em parte sim. Mas a vida é feita de escolhas. Isso é o fato. A vida é feita de escolhas. Na mesma comunidade ou na mesma família que um se torna bandido, muitos não se tornam. Mesmo pai, mesmo mãe. É verdade. Mesma circunstância. Isso independe do nível social, né? Depende do nível social. Você pode ser um governador, condenado a ser alto. A vida é feita de escolhas. Então, cadê a responsabilidade individual? Não existe. Quer dizer, bota no social, que é um abstrato. Há uma relatividade nessa história, como bem disse o Aibinder, né, Samira? Eu me lembro de um fato lá em Juiz de Fora, muitos anos atrás, onde eu fui criado, né? Eu devia ter 7, 8 anos, e havia um amiguinho da turma lá, de amigos lá do chamado Morro da Glória, que é um bairro de classe média em Juiz de Fora, em frente à Igreja da Glória, que o menino era um inferno. E a sorte a minha, porque eu era franzino, que ele gostava de mim, tudo bem, me tratava bem. O cara era um inferno, o cara era filho de uma médica, de um médico, a irmã era médica, e você sabe como é que ele morreu? Eu vou preservar o nome, né? Ele morreu afogado numa poça d'água, porque bebeu tanto que caiu na poça e morreu afogado na poça d'água. Quer dizer, é a relatividade das coisas, né? E é o que o doutor Aibinder está falando. Você tem escolhas, você vai numa comunidade, a grande maioria dos moradores da comunidade é composta de gente honesta. O bem, não escolhem o mal. Então você vê hoje crianças e adolescentes que têm que serem colocadas aspas, e crianças e adolescentes, que são muito diferentes das crianças e dos adolescentes da minha época. E você não pode encostar um dedo numa criança e num adolescente que aparece atrás da árvore, aparecem os defensores dos direitos humanos. Esses mesmos defensores que não levam para casa. Leva para casa, cria, dá educação. Leva para casa, bota junto com os seus filhos. Leva para você, né? Leva, bota exatamente, junto com os filhos. Não pega bem no apartamento na beira solta e levar um rapaz desse. Quero ver. Mas então pega bem deixar ele lá fazendo o que está fazendo e dizer que eu sou o culpado por ele estar ali. Aí eles pegam bem. É fácil, né? Com ar-condicionado, terno e gravata e câmera de televisão, qualquer um fica ótimo. Doutor Silvio Provenzano, tantos anos como médico, uma pessoa vocacionada para a medicina, né? Respeitabilíssima, a todos nós da imprensa respeitamos demais, como todos que aqui estão. Mas, doutor Silvio, o senhor acredita que se a nossa saúde fosse mais bem gerida e fosse realmente algo que de fácil acesso para todos, a exemplo da educação, a história poderia ter sido muito outra? Que há uma má gestão na saúde, é evidente. Porque recentemente a gente teve esse exemplo. Foi reformado, eu diria que com tons magníficos a emergência de bom sucesso, ampliada, necessária obra, mais do que necessária, porque ela funcionava precariamente. Inaugura-se e esquece o mais importante, que é o RH. Esquece aqueles que vão tocar o trabalho lá dentro. Os poucos que atendiam dentro de containers, com muito sacrifício, são levados a trabalhar em condições que não tem como atender uma demanda crescente da população.
obviamente que fecha a emergência. E o dinheiro investido para criar essa nova emergência? É tão caro contratar novos profissionais. Quando é que foi o último concurso público? Quantos anos faz? Olha, eu já não me lembro, tem muitos e muitos anos, acredito que mais de 10. Não é feito um concurso público. São contratos temporários, como quem diz, vamos chutar sujeira para baixo do tapete, e os outros que se virem. Para alguém fazer uma limpeza de verdade, ninguém faz. Então faz contrato temporário, mas o contrato temporário de 2 anos, ele não é renovado. Ou seja, era apenas para inglês ver, para enganar trouxa. Essa é a situação da saúde. Hoje eu vejo na rede social querendo a prisão, porque o diretor do Souza Guiarte cumpriu uma ordem judicial para fazer uma diálise e o paciente morreu. Quem não lamenta um paciente morrer por falta da diálise? Mas as pessoas não pensam, por que não foi feita a diálise? Um procedimento que no meu hospital foi feito pela primeira vez no Brasil há mais de meio século. Pergunta que não quer calar. Por que não foi feita a diálise? Porque o diretor não quis? Porque ele achou que tinha que descumprir a ordem judicial? A idiota que colocou isso na rede social não pensou que o governante que ela escolheu pelo voto dela, quem ela defende com unhas e dentes, não dá as condições para o diretor trabalhar. Pergunta que não quer calar, você sabe quando seu amigo aqui aceitaria ser diretor, seja do Souza Guiar, seja de qualquer outra unidade com esses governos, em todas as esferas, federal, municipal, estadual. Eu aceitaria trabalhar? Nunca. E eu já recusei 2 vezes os servidores. Por quê? Porque o convite de onde veio, não vou citar nomes, mas não mexeu com a minha pessoa. O convite veio de parte espúria? O convite veio de uma fonte que hoje está em Benfica. Preso. Ou seja, há 3 anos atrás eu antevi que ali não era uma coisa muito séria, que eu apenas iria dar o meu nome, eu daria meu nome à frente de uma instituição para validar ilicitudes. Era uma desconfiança que eu tinha, mas se você tem alguma prova, não, eu tenho fatos. 3 anos depois a pessoa em si está dentro de Benfica, enfim, pagando pelo que foi apurado. Não se sabe se mais coisas virão à tona, mas vivendo nababescamente, com jantares caros, com suítes, eu diria que performáticas. Faraônicas. Pois é, aí eu pergunto, que país é esse? Agora, eu queria que você respondesse. É um país que o povo, como essa senhora que quer mandar prender o diretor do Souza Guiar, ajudou a fazer. Se ela tivesse o mínimo de inteligência, coisa que ela não tem, ela certamente... Não precisa ser inteligência, ela tivesse um pouco de coerência. Ela escolheu um governante que não dá ao médico as condições, ela não fala mal do governante que não dá as condições, ela fala do profissional que põe lá sua cara na vitrine. Esse é o nosso país. Falta educação. Só perguntar ela assim, então eu vou mandar você fazer uma entrevista lá no Morro do Alemão sem um policial. Você vai? Vai lá. Não, porque eu não tenho condições. Então por que o presidente do hospital tem que ser, o diretor do hospital tem que ser condenado se ele não teve as condições? As condições. Só um minutinho que eu queria aproveitar os fãs do futebol aqui, e vou passar para o Arvinda, que eu sei que ele quer a palavra, mas eu acho que o Silvio Provenzano pode responder, ou até o Pedro mesmo, mas o Silvio está com a palavra, só um minutinho, porque teve uma provocação do nosso querido Marco Silva, que é flamenguista lá dos Estados Unidos. Então, para esclarecer, nós temos aqui uma flamenguista, ele quer saber qual foi o placar do jogo, foi 3-0 para o Flamengo, né? E ele está te elogiando também, e eu não vou te elogiar muito não, porque o Pedro já te deu flores hoje, já está de bom tamanho. O Aibinda disse que o dia é meio assim, entendeu? Então, tá certo. Agora, eu elogiei o Aibinda veio. O que eu não gostei, com certeza, se o Provenzano terá mais massa cinzenta para dar essa resposta, porque ele queria saber também qual é o resultado do Fluminense e do Vasco. Só que ele botou assim, qual é o resultado do Vascaído e do Fluminense? Diga para ele que... Silvio, eu não vou buscar uma reserva moral. Cuidado, não dê a resposta que você deu para aquela médica jovem. Não disse que foi um jogaço. Foi com oportunidades de parte a parte. Oportunidades de parte a parte, talvez 2-2, 1-1. Seria merecido. Foi um bom jogo, diferente de Flamengo e Boa Vista, que foi um jogo fraco.
mas ainda inferior aos 4-0 que a gente meteu. Mas dizem que Flamengo cair de 4 é uma coisa que boa parte dos flamenguistas gosta. Todo respeito à minha amiga. Eu não mexi com os flamenguistas quando a gente enfiou 4. Claro. Vai falar de Fluminense para os estadunidenses lá dele. Fugiu do Brasil. Eu tô aqui enfrentando a barra, irmão. Sequer Fratelo, brother, né, bro? Saudações tricolores pro frustrado flamenguista Neymar. Não desfazendo do time, não desfazendo da equipe, que todos têm seu valor, mas o Boa Vista não é considerado um time de elite. Então ganhar é o melhor dos pequenos. Então, ganhar de um time. Mas ver a que ponto chegamos, comemorar 3-0 em cima do Boa Vista. É brincadeira, né? É a ode à mediocridade. Agora vem cá, o Marco. Isso significa como é que é? Detalhe, eu sou oposição hoje. Politicamente falando, eu sou oposição. Agora, o Marco Silva. Marco Silva deu uma bela de uma gargalhada lá. Um abraço para a Ana Cláudia Rebelo. Mas ele também está te provocando aqui, rapaz. Se eu não conseguir enxergar, porque agora está tudo branco e a letra também é branca. Que não vale a pena você ler. Tem coisa de flamenguista que não vale a pena. Ele quer perguntar para o professor. Eu acho que você não vai saber, porque afinal de contas isso aí ele deve estar com uma máquina de calcular lá para te sacanear. Que ele quer saber quanto é 346 milhões dividido por 30. Vai dar alguma coisa em torno de 500 e poucos mil. Claro. Então, você está falando... Marco, leva a mal não, mas você está falando com um cara que tem doutorado em matemática, Marco. Agora, é aquela história, né? Se você perguntar qual foi o dia que foi inaugurado o rádio para mim, eu talvez não vá lembrar, né? Marco Silva, mas é gente boa. Pergunta para ele quanto que é a metade de 1 milhão. Ver quanto é a metade de 1 milhão. E aí, qual é a resposta aqui? A metade de 1 milhão é nem 1 milhão, porra. Ele ao invés de se preocupar com o Fluminense, que não tem nada a ver, tinha que estar preocupado com o Emelec, sabe? Sempre preocupado com o Emelec, tá certo. Ebinda, agora uma coisa que eu sei que você não é a tua praia, é futebol, né? O esporte de um modo geral. Ele é fanático, pô. Mas há um fenômeno. Piada do Fluminense, mas até por essa isenção que você tem em função de ser um apaixonado pelo esporte, você talvez fosse a pessoa mais apropriada para responder. Nós temos grandes clubes no Rio de Janeiro, né? Nós temos o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, são os 4 grandes do Rio de Janeiro. E ontem... Fluminense... Não. Flamengo. Respeita a ordem. Eu acho que é o contrário. O Vasco, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo. Mas agora, se vocês me deixarem falar, eu agradeço. Porque a pergunta que eu quero fazer para a Ebinda é a seguinte: a Ebinda me surpreendeu ontem. Eu acho que é naquele programa Seleção do Sport TV, que é um belo programa sobre futebol e tal. Os caras passam o dia inteiro falando sobre futebol e ganhando dinheiro para isso, né? É bom que não fala em crime, não fala nada, e de uma certa forma aliena mais a população do que já está alienada. Mas, num dado momento, eles deram uma estatística, e essa estatística que me surpreendeu, que entre os campeonatos estaduais todos, as 10 maiores rendas não tem um time do Rio de Janeiro. Por que será? Será já que é influência dessa violência, do descrédito? Olha, eu acho que primeiro eu vou ter uma lição com o Silvio particular, ele vai me explicar o que é bola. Aí depois eu vou evoluindo. Espere. Eu vou pegar. Depois eu vou evoluindo até chegar à sua resposta. Tá bom. Eu vou pegar a ferramenta do professor, é um objeto geométrico circular. Tem um raio. E é por isso que o português, quando perdeu o golo, disse "o raios". Foi por causa do raio, do maldito. Há alguns anos, Fernando, o futebol carioca, através da Federação Estadual do Rio de Janeiro, a FERJ, com uma administração que, se melhorar, fica ruim, vem esvaziando o campeonato. O segundo aspecto importante foi o crime que cometeram no estádio Mário Filho. Foi. Saudoso Maracanã. Tinha que estar todo mundo preso, não só o Cabrão. Refizeram o Maracanã 2 vezes para criar uma arena Maracanã, que foi privatizada, e os preços cobrados para a utilização dessa arena
são incompatíveis com a realidade de um futebol que deve salário de imagem a jogador 3, 4 meses. Sob pena de ir para a justiça e o jogador ganhar o passe livre. Fizeram um regulamento do campeonato onde as primeiras rodadas, o primeiro e o segundo turno, rigorosamente não valem quase coisa alguma. Verdade. Ou seja, quem ontem se despencou de casa com todo o risco de violência para assistir às 7h30 da noite, que é o horário ruim. Imagina no meio da semana, eu terminei meu consultório às 7h35, já iam 5 minutos do primeiro tempo. Eu fui acompanhando pela internet, voltando para casa, assisti os 10 minutos finais do primeiro tempo, segundo tempo pela telinha. Teria ido ao jogo se fosse no Maracanã, no horário decente, 8h30 da noite, teria saído do consultório, ao invés de ir para casa, iria ao Maracanã. O acesso, vai despencar no Engenho de O acesso ao Engenhão é um acesso complicado, até pela questão ruas da segurança. estreitas. Sim. Questão da segurança. Não iria ao Engenhão às 8h30 da noite, ao Maracanã eu iria. Então são vários os aspectos que mostram que ontem, num clássico que foi uma boa partida de futebol, você teve 6 mil pagantes, 6 mil e poucos pagantes. Você vê que o jogo do Flamengo, que a reestreia do Júlio César, depois de 15 anos lá fora, que era um chamariz de público, foi em Volta Redonda. Então, gente, eu acho que isso explica por que o futebol carioca tem penado como tem penado, por que o futebol brasileiro hoje a gente o vê na Europa, não vemos o futebol brasileiro aqui, os grandes jogadores do Brasil estão lá, não estão aqui. Então, é fruto da insegurança, é fruto de governo atrás de governo, de federações corrompidas, que, evidentemente, em troca de votos... O mesmo que é dito aqui pelo Dr. Oscar Berro, nesse momento, apoiando o seu raciocínio. Não, o Berro, apesar de flamenguista, é um cara que sabe muito das coisas. É verdade. Mas é verdade. Essa é a minha não é visão. perfeito, porque ninguém é perfeito. Claro, mas é um irmão. Como torcedor, eu era um indivíduo, te juro, eu não vou assistir a uma partida de futebol. Eu vou mentir. Eu ano passado fui assistir a partida que livrou o Fluminense do rebaixamento contra o Sport no Maracanã. Foi o único jogo que eu assisti ano passado. E eu era um indivíduo que ia ao Maracanã 2, 3 vezes por mês, minimamente. Você e muitas vezes da América do Sul, jogo. Sim, muitas vezes, eu fui ver jogos de outros times, do Flamengo. Por quê? Porque eram bons jogos. E eu gosto de futebol. Uma boa partida de futebol, eu gosto. Eu gravei Real Madrid, PSG, para assistir de noite. Apenas para registro, o Marco Silva está informando, ele é formado em árbitro de futebol. E ele arbitra lá, meio que parece amadoristicamente no futebol. Mas lá ele devia se profissionalizar, porque o futebol lá é sério. Apesar de eu não ter se classificado para a Copa do Mundo, certamente os Estados Unidos, desde aquela aventura do Cosmos, de Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, pelos idos dos anos 70, eles investiram pesado. E hoje a liga de futebol, de soccer lá, né, é uma liga que tem muito dinheiro. É uma pena não ter classificado. Né? Eu acho que problemas que houveram, colocaram o Rummenigge lá para ser técnico da seleção. Verdade. Eu adoro futebol, sou apaixonado por futebol. Gosto. E ao contrário do que possa parecer, o fanatismo vai na discussão e no gozo. Mas eu, por exemplo, quem é que não pode reconhecer o belíssimo time de Cruzeiro que na minha infância me encantou com o Dirceu Lopes? Meu Deus! Então, era fantástico. Piazza. Raul no gol, Piazza. Lembrar do time do Santos, de Pelé, Mengalvo, Coutinho, meu Deus do céu. O próprio Flamengo de Zico, Andrade, Adílio, com quem eu cresci, Andrade, Adílio, eu tenho uma foto no meu no Facebook, com o Andrade, por quê? Porque jogamos nas categorias infantis do Flamengo. Eu não via assim 40 e poucos anos. E ele foi com um amigo no meu consultório, foi uma emoção muito grande. Eu várias vezes assisti aquele Flamengo de Zico, companhei Geraldo na época, Geraldo Assoviador foi um dos caras que eu mais admirei jogando futebol. E eu gosto muito de futebol. E você ao homenagear o futebol, de uma certa forma, me tocou um pouco, porque eu tenho que lembrar um meia esquerda do Corinthians, que quando jovem, 21, 22 anos, foi um excelente meia esquerda, e quando tinha 70 anos, dava verdadeiros dribles em todo mundo, na garotada, que a torcida corintiana, nos idos que nem nós estávamos aqui, dos idos de 1920, 25, quando era amadorístico, aliás, um pouquinho mais, provavelmente 35, era tido e havido como Rui, mas que na verdade foi meu pai, se chamava Antônio. Então,
Momento emoção. Momento emoção. Freud explica. Momento lembrança. Ai, ai. Futebol. Nesse caso eu vou ter que falar do meu pai também. Com todo respeito. Você vai falar, peraí, só para não perder a piada, porque eu sou. Não sou adepto desta ou daquela filosofia, desta ou daquela indicação, e de uma certa forma espero que com essa observação não vá provocar nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Né? Essa história do Freud explica, tem uma outra frase que é aquela assim, não Freud nem sai de cima. Né? Por isso que o Freud não explica. Mas o professor Aibinder sabe que nem tudo Freud explica. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não queria chegar a ser e tão o Freud decisivo. também disse, ele fumava charuto na teve da mandíbula. Sei. Ele disse, às vezes o charuto é apenas um charuto. E para quem não sabe, ele começou a vida dele médica como oftalmologista. Como oftalmologista, é mesmo? Né? Que bacana. Que legal. Suas criações, o anestésico local. Ele legal. quase criou Era um gênio, né? da cirurgias oculares. Sim, a anestesia local era uma coisa que foi utilizada. Bom, então deixa eu tentar dizer um pouquinho da minha área, que vocês sabem que eu sou espiritualista, nunca escondi que sou médium, nunca escondi que eu sou psicógrafo, né? Que tenho até um livro psicografado, e eu queria também falar uma coisa que pouca gente sabe, que Allan Kardec foi ajudante de Pestalozzi e se chamava Hippolyte Denisard Rivail, né? E que seguramente era um grande físico, um grande médico, e teve N obras com o nome de Hippolyte Denisard Rivail. E na história, quando ele se convence, quando ele sai do ateísmo, ele se convence à existência das manifestações espirituais, e ele, a partir daí, com Amélie Boudet, que foi a sua esposa querida e que também foi uma pessoa muito importante, né, na captação das informações e tal, ele se transforma em Allan Kardec. Por que Allan Kardec? Porque teria sido uma época em que ele teria vivido em priscas eras, no meio de druidas, de seres bastante evoluídos. Eu acho que eu me enganei no druidas, porque a gente fala de improviso, às vezes esquece, mas eu prefiro corrigir. Se eu me enganar, me perdoe, eu prefiro corrigir, porque a velhice é aquilo que você pensou. A gente pensa e às vezes esquece. Realmente, a palavrinha, tem uma palavrinha só que não é druidas, aí nasceu para não ficar feio, mas não foi isso não. Doutor Aibinder, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o prazer de estar aqui. É sempre uma honra a sua presença, como já foi durante muitos anos no meu programa, assim como o doutor Silvio, e agora está sendo o nosso Pedro, que é uma amizade de longa data que eu estava em falta há muito tempo, porque admirando a intelectualidade dele, não o convidei há mais tempo, mas espero, enfim. Mas eu queria que o amigo deixasse que, gente, Aibinder é uma figura fantástica, tem o seu curso de psicologia, né? E como é que é isso? A pessoa que quer, que gosta do senhor, como é que ela... Basta telefonar para mim, lá para o meu consultório, deixo o recado na secretária eletrônica, caso eu não esteja. O telefone é 2285-0550, 2285-0550. E em breve eu vou estar no Facebook, maravilha. Com apoio da jornalista Belisa Ribeiro. Um abraço para a Belisa, que já esteve aqui conosco. Uma forma mais forte. Maravilha. Dando palestras e cursos pela que internet. Maravilha. Muito bem. E um elogio, imagino que seja, do nosso querido Marco Silva dos Estados Unidos, dizendo, esse doutor é Freud. Já ouvi isso, obrigado, Marcos. Meu querido amigo Pedro, professor Pedro Carlos, por favor, as suas despedidas. Freud virou no túmulo agora, mas vamos nós. Não, Fernando, eu que agradeço. Não é que você não tenha me O Fábio Bito dizendo que foi muito bom hoje. Não é que você não tenha me convidado antes, mas antes também não tínhamos tanto tempo conforme nós temos agora, né? É verdade. O Oscar Berro dizendo aqui, parabéns pelo lado mulher dos maravilhosos debatedores da Samira. O meu lado feminino, parabéns pelo lado mulher de vocês. Berro. Faz isso não. Hoje o nosso lado feminino tem que estar bem aflorado, né? Muito bem. Eu vou passar direto pela Samira, para o doutor Silvio, porque
fechar com ela, afinal de contas. Hoje é o dia, né? Apesar da informação que tem uma certa procedência do Aibinder, é o Dia das Mulheres, mas vamos dar esse privilégio hoje para ela. Vamos dar esse... Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta ao normal. Doutor Silvio Provenzano, Você sabe que prazer. Ele só está com o seu canal, eu tenho visto, maravilhoso, é um programa, né? São 2 vezes por semana, não é isso? A gente está fazendo alguns vídeos e eu digo, desde o princípio, em cima dos 7 anos de serviço de saúde que eu faço lá com a Helena Motai. Nosso querido Helena, um abraço. Eu resolvi fazer a coisa com vídeo a nível de YouTube de uma forma mais concisa, como deve ser, 4, 5 minutos, fazer informações sobre saúde, né? Sempre com o objetivo de informar, haja visto o meu diagnóstico de que falta informação ao nosso povo. Claro. Tentar contribuir minimamente com o que posso. Muito bem. Então a gente criou uma página no YouTube, Dr. Silvio Provenzano, tem alguns vídeos lá. A gente espera nas próximas semanas aquele número ainda minguado ir crescendo. Mas é assim mesmo. Que eu fui convidado, pensei muito, a dar um depoimento a respeito do professor Dr. Luiz Aibinder, com a grande jornalista Beleza Ribeiro. Pois é. Eu também Aí eu gravei. falei, olha, falar bem do Aibinder é difícil. Eu falei 2 horas e 15, ela deve ter editado um bocado. Vai falar tudo. 2 horas e 15 falando a respeito das qualidades de Aibinder e ficaram faltando algumas, né? Com relação, Berro, ao lado feminino, viva o nosso lado feminino, meu irmão. Você sabe o quanto que ele pode fazer a diferença e faz. Um beijo para minha Lili e para minha Bubu, minhas filhas, Bruna e Elisa. Muito bem. Dia das Mulheres. E para Samira, um beijo pessoal aqui agora. Pois é, eu queria até falar agora para Samira, mas eu juro que tem algum tempo que ele está meio esquecido, ele ficou tristinho, né? Bem. Não. Poxa, Titio, deixa eu falar com você, porra, afinal de contas, eu também tenho o meu lado mulher. Pato. Não, é verdade, Dia das Mulheres, já que é o Dia das Mulheres, estou de olho em vocês, hein? O negócio é o seguinte, hoje também é Dia das Patas. Titio, tem alguma pata dando sopa por aí? Que isso, Pato? Isso é coisa que se pergunte. Olha, um abraço a todas as mulheres e a todas as patas. Oh, meu Deus do céu, finalmente, se não reclamam, né? Falam, poxa, você esqueceu do pato, mas que coisa. Ô Samira, então você acabou sendo a representante de todas as mulheres aqui do Rio de Janeiro, né? Recebeu até flores do nosso querido Pedro Carlos, né? Um abraço para a Ana, a esposa dele, não esquecemos de falar na Ana, né? Qual é o nome da sua esposa? Aibinder? Guita, um abraço para Guita também. E a Ana Paula, né? Do nosso querido Silvio Provenzano, não é verdade, Silvio? Beijo. Sem comentários. Peguei de surpresa. Logo mais tem. Mas tem um abraço, beijo. Bom, eu ouvindo que o Pedro tenta se antecipar, para não ser repetitivo, com a malícia que os italianos têm, eu falei assim, eu vou dar destino melhor, ganho logo mais, entendeu? Pois é. Fica de intenção. Eu faço minhas o buquê dele. Tá certo. O Fábio Bito aniversariou ontem, você não me mandou parabéns, magoei. Poxa, Fábio, só agora que eu vi. Parabéns a você, felicidades, muitos anos de vida. A Denise Guzmán Silva dizendo bom dia, Pato já foi. E Samira, então palavras finais para homens e mulheres nesse Dia Internacional das Mulheres. Nossos convidados, né, sempre muito competentes, né, mandando um beijo no coração de cada uma das mulheres. Que este dia não seja este dia, como todos os dias do ano, elas sejam muito desculpa, valorizadas. querida, eu não mudei a imagem. Aí você está falando e eu estou me vendo, entende? Agora você, por favor, recue e sai no tempo. Agradecendo os nossos convidados, né, sempre muito brilhantes, né, com visões muito esclarecedoras. Um beijo no coração de cada mulher, que o dia seja muito feliz, não só esse dia, mas todos os dias do ano, que elas sejam cada vez mais valorizadas e na certeza de que, enquanto houver um dia específico, para quem quer que seja, é sinal de que a humanidade está devendo aos homenageados. Muito bem. Como diz, você também, agora é o lado mulher dele. Não, porque como já tá... diz a malandragem, né?
né, o povo da malandragem. A mulher é um pedaço de mau caminho que leva o homem para o buraco inteiro. Feliz que isso, meu Deus do céu. Gente do céu, eu tô passado. Deixa só. Esse negócio agora, eu vou terminar antes que isso aí... Hoje, excepcionalmente, eu quis ser gentil com as mulheres. Os outros dias não, deixa pra próxima. Não, na próxima eu vou falar por que as mulheres precisam aprender a contar até 6. Por que Porque isso? o fogão tem no máximo 6 bocas. Que isso, meu Deus do céu, vai apanhar Eu falei aqui que Olha só. quem começou foi o Luiz. Eu? Ué. Você sabe por quê, E cara? ainda bota a culpa no outro. Sabe por quê, seu Fernando? Por que mulher tem pé pequeno? Não. Pra chegar mais perto da pia. Meu Deus do céu. Tá vendo? Tá vendo? Eu, se fosse você, pegava aquelas flores e pegava as flores e devolvia para ele para ver se onde é que ele... Não, que não o Silvio vai levar. Silvio, por favor. Indiscutivelmente, né? A nossa presença aqui dependeu da mulher mais importante das nossas mães, né? Dona Alice, em homenagem sincera a ela, porque não foi fácil me criar, não. Eu fui um menino. Ela é viva, Silvio? Mamãe é. Graças a Deus, que mamãe bom. É viva, que mamãe bênção. É viva, é uma bênção. Ela, infelizmente, tem uma alteração que é uma forma variante de Alzheimer, quer dizer, ela flutua, mas os poucos momentos de franca lucidez que ela tem, cara, eu degusto como um salame especial da terrinha. E é ótimo, porque aí ela tem lembranças vívidas de uma época que para mim me traz muita saudade. E aí a gente conversa bastante, né? É pena que há essa flutuação, mas eu agradeço de coração o fato dela estar conosco ainda, né? E agradecer. Qual a idade dela hoje? Aqui. Pois é, eu nasci uma mulher muito jovem, ela está hoje com 83 anos, feitos recentemente. Tá bem. Um abraço para minha sogra, que não deixa de ser meio que minha mãe, Dona Emília, né? Que está com 87 anos, né? 88 já? 88. Agora, Fernando, sério, para a gente poder terminar o programa, hoje nós andamos bastante. Né? É verdade. Vamos pedir à nossa mãe, a mãe das mães, que o nosso país tem como protetora, né? A Nossa Senhora Aparecida, que proteja todos nós, ilumine a cabeça, né, desses nossos governantes, ilumine a cabeça do povo, para que tenha mais esclarecimento sobre o que é ser humano, o que é dignidade, o que é ética, o que é amor ao próximo, para que a gente possa viver, né? Não totalmente em paz, porque a nossa consciência nunca está em paz, mas pelo menos que a gente possa ter o norte certo do que é aquilo que a gente vai fazer. Já que todos lembraram das mães, eu acho que chegou a minha vez também, né? De lembrar da Dona Jandira, que está com o Papai do Céu há muitos e muitos anos, mas que a gente jamais esquece, né? Jandira foi um exemplo disso, ela filha de italiano, né? Eu neto, e Jandira era uma excelente pianista, mas era também uma excelente modista, fazia desfiles de moda na época em Juiz de Fora e dava aulas de corte e costura numa época que essa época que era muito importante para a mulher. Hoje já vem de fábricas prontas, né? E outro dia eu fiquei muito comovido porque eu fui ver aquele excelente filme A Forma da Água, que ganhou todos os Oscars, e é provavelmente um dos filmes mais lindos que eu tenha visto, realmente. Chega a ser um romanceado. E a atriz que faz o papel da muda parecia demais com a minha mãe quando viva, né? E uma das lembranças que eu tenho dela, e isso é uma forma de homenagear a mulher, é quando a gente morava numa casa grande lá em Juiz de Fora, né, no meio digamos assim, de terreno, centro de terreno, por assim dizer, e papai e mamãe saíam para namorar e iam ao cinema. Era mais ou menos isso, porque só tinham 2 filhos, eu e o meu irmão Antônio Célio, que foi um grande jornalista, né? Foi uma pessoa a quem eu devo parte da minha carreira, porque foi quem conseguiu que eu fizesse um teste um dia para
entrar no rádio. Meu irmão esteve nos Estados Unidos, foi de fora a fora dos Estados Unidos, foi o homem que deu, nessa época, o Antônio Célio, o furo de reportagem da morte do Robert Kennedy, porque ele estava no Hotel Ambassador, onde aconteceu. Na época houve uma proibição para que os sul-americanos saíssem do hotel. Ele pulou o muro e conseguiu fazer um flash através de um orelhão norte-americano, naturalmente, e por causa disso foi indicado, não ganhou, mas foi indicado para o Prêmio ESSO de reportagem. E então essa lembrança, me perdoe, da família, porque hoje a minha família é composta dos meus filhos e da minha mulher, e também dos meus primos lá em Belo Horizonte. E mamãe, a lembrança que eu tenho dela, a gente sempre teve um piano na sala, né? E a lembrança que eu tenho realmente de emocionar, porque das vezes que ela me chamava filho rebelde, que gostava muito mais de uma bola do que propriamente do piano, embora tivesse veia artística, né, para cantar aquelas músicas italianas todas que hoje eu não me lembro mais. Mas talvez a parte mais emocionante não foi Sul Mare Luctica, nem outras tantas que eu tive a oportunidade até de meio que puxado pela orelha, hoje eu sei o valor disso, de poder cantar. Mas uma das melhores coisas foi certa feita, quando papai e mamãe voltaram do cinema, né? Eu, no meu quarto, ouvi o piano tocando. E eu saio e chego na porta e vim na sala. Papai ao lado do piano e mamãe tocando uma música, e uma música linda, linda de um filme, An Affair to Remember. É tarde, amor, para esquecer aquela dor que me fez sofrer. E aí vai, está me fazendo sofrer até hoje. A sua ausência, mas que está guardada no meu peito. Está ali, assim. Seja feita a vontade de Deus. Fiquem com Deus. Namastê.